Olá, amante do vinho, o meu nome é Arthur e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a taça, os seus formatos, como utilizar ela da melhor maneira e por que que ela é do formato que é, por que que existem tantos formatos diferentes. E antes de ir pro vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal e deixar o gostei para me ajudar a crescer aqui no YouTube e eu trazer muito mais conteúdo de qualidade sobre vinho para você. Vamos lá? Falando brevemente da anatomia da taça, a gente vai ter a base, ou pé, o haste, ou perna, o bojo, ou corpo, e o aro, ou boca. Ou seja, mais ou menos, você pode chamar de pé, perna, corpo e boca, ou então, um pouquinho mais formal aí, a base, a haste, o bojo e o aro. Eu acredito que uma das primeiras imagens que vem na sua cabeça quando se fala em vinho é alguém segurando uma taça assim, dando aquela mexidinha de leve bem glamurosa, né? Colocando o nariz ali para sentir os aromas. E realmente isso não é só uma questão de glamour, ou não é uma coisa só chique, vamos dizer assim. Existe toda uma ciência por trás disso. O vinho, a degustação dele envolve várias etapas, entre elas a olfativa, que na minha opinião é até mais prazeroso do que beber o vinho. Por trás desse ato de girar a taça existe toda uma ciência. E o que acontece é que o vinho ele é composto por milhares de moléculas, milhares de componentes. Alguns deles, falando dos aromáticos, eles são mais ou menos pesados, vamos dizer assim. Então, na hora que você chacoalha a taça, faz com que eles também subam, eles fiquem um pouco mais leves, né, por causa da agitação ali, a grosso modo falando, e também subam junto por todo o corpo da taça. E daí quando você coloca o narigão ali dentro para sentir, e pode pôr mesmo, tipo, não é falta de educação você meter o nariz dentro da taça, você consegue sentir melhor os aromas, tanto das moléculas mais pesadas, quanto as que são mais voláteis, as que já estão ali espalhadas pelo corpo da taça. E esse é um dos motivos pelos quais existem tantas diferenças no tamanho e no formato das taças. Por exemplo, os vinhos mais brancos e os rosés costumam ter menos potencial aromático. Por isso você coloca uma taça menorzinha, então você não espalha tanto o ar, ele não se perde tanto dentro da taça. Enquanto os vinhos tintos, normalmente, são mais potentes aromaticamente falando. Então você também não concentra muito aqueles aromas, senão você acaba se perdendo um pouco lá dentro. Pode parecer, de certa forma, algum tipo de exagero, pensar que só alguns milímetros ali no tamanho do corpo da taça fazem com que mude tanta coisa no aspecto sensitivo da pessoa, mas realmente acontece. Se você tiver a oportunidade de ter diferentes taças, ou até mesmo diferentes copos na sua casa, você vai poder perceber, tomando um vinho, o mesmo vinho, colocando em diferentes recipientes, como a tua percepção daquela bebida vai mudar. Claro que para um jantar descontraído entre amigos, que às vezes até você toma vinho num copo, você não vai ficar parando para sentir o cheiro, para ter uma coisa um pouco mais elaborada. Mas ainda assim vale a pena, pelo menos no primeiro gole ali, você dá uma chance para sentir um pouco mais os aromas, o primeiro gole também, ver como é que aquele vinho se comporta na tua boca. A questão da anatomia da taça também se altera justamente pelo tipo do vinho, não só no aroma, mas também aonde que a taça vai despejar o líquido na nossa língua. Como eu estou mostrando nessa imagem, algumas áreas da língua se tornam um pouco mais específicas para reconhecer alguns gostos. Então o que acontece é que a taça, dependendo do seu formato, ali no aro dela, na boca, ela vai derramar o vinho em determinadas áreas da sua boca para você ter uma sensação melhor, seja do dulçor, da acidez, ou até a questão tátil dos taninos. Tudo isso vai ser influenciado pela forma da taça, pela anatomia dela, vamos dizer assim. Ainda no aspecto de falar dos sentidos e do vinho, falando da visão, a taça também te auxilia. Por exemplo, no momento que você deita um pouquinho ela assim, você consegue ter uma percepção melhor visual do vinho. Você consegue ver o halo, né, dele, no caso aquela argola, aquela borda do vinho, você consegue ter uma percepção melhor. Tudo isso foi pensado. A taça é literalmente pensado um copo para o vinho. E como existem milhares de tipos de vinhos, é até normal que existam tantos tipos diferentes de taça. Então, basicamente, recapitulando, os vinhos brancos e rosés geralmente pedem uma taça menor, pelo fato do menor potencial aromático que eles têm. Diferente dos tintos, que são mais fortes, mais potentes aromaticamente, e por isso tem uma taça maior. E como a complexidade dos tintos também é maior do que a dos brancos e rosés, acaba tendo uma quantidade maior de taças que você usa para os vinhos tintos. Falando rapidamente dos espumantes, geralmente se usa a taça do tipo flauta, porque você não dá tanta importância para a questão aromática e muito mais para visual, para você observar as bolinhas, a perlagem no caso. Porém, hoje em dia, a taça do tipo tulipa vem sendo mais utilizado para se beber espumantes, já que ela permite tanto que você observe, né, as bolinhas ali, quando também sentir o cheiro, sentir um pouco mais da experiência aromática dos vinhos espumantes. E para finalizar, vou comentar de uma mania que algumas pessoas têm de tomar o vinho segurando pelo bojo, né? Segurando assim pelo corpo dele.
A questão é que, sendo um pouquinho chato nesse assunto, né, se você está num jantar mais formal, num ambiente que pede um pouco mais de classe, vamos dizer assim, você está fazendo errado se você costuma pegar no bojo. Como é que você toma o teu vinho? Você pega pelo pezinho, pela haste, pelo bojo? Me conta aqui nos comentários. As taças de vinho, elas são feitas de cristal e é um material mais fino do que o vidro. O que acontece é que se você pega com a mão ali em contato direto com o bojo, é praticamente como se você estivesse tocando no vinho. E a troca de temperatura entre a sua mão e a bebida acaba ocorrendo de uma forma bem rápida. E o vinho, ele pede uma temperatura de serviço específica para que você possa ter todo esse contato mágico com a bebida. Às vezes, questão de 2, 3 graus já comprometem a tua degustação do vinho. Então, você segurar a taça pelo bojo vai fazer com que o teu vinho esquente mais rápido e, consequentemente, você não tenha a melhor experiência ali com a bebida. Outra coisa que também pode acabar acontecendo é que, naturalmente, a nossa mão ela acaba ficando um pouco oleosa. Então, quando você pega na taça e depois quer observar melhor o vinho ou então fazer uma análise visual novamente, você acaba percebendo que a taça está cheia de marca de dedão. E também não é muito interessante. Mas, contudo, entretanto, todavia, existem algumas ocasiões, uma em específico, que você pode pegar a taça pelo bojo, que é justamente quando o vinho ele é servido numa temperatura abaixo da ideal. Então aí sim, você propositalmente pega no bojo para poder esquentar um pouco o teu vinho até chegar na temperatura ideal. Só que daí você acaba esbarrando naquele problema de poder, consequentemente, manchar a taça. Então, eu não recomendo muito que se faça isso. Mas isso é só uma recomendação e muito mais voltada a uns ambientes mais formais. Você pode aproveitar o teu vinho do jeito que você achar melhor. E afinal de contas é para isso que a bebida está aí, né? É para fazer com que a gente viva momentos especiais com pessoas especiais com uma bebida especial. E se você concorda com todas essas regras ou toda essa etiqueta que existe no mundo do vinho, me deixa saber também. Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, crítica ou sugestão. Deixa o like e se inscreve para eu continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Isso me ajuda demais, me anima muito a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. E até a próxima. Vou comer agora. Deixa eu gravando ali, então. Cuidado, Lúcio. Eu achava que você tinha.